Pois bem, eu acho que então vamos lá de novo. Então, muito obrigado pela tua presença, né, pela tua generosidade em estar aqui conosco na nossa página, compartilhando o teu conhecimento sobre esse tema, né, Karina? E eu gostaria de registrar aqui para quem está nos assistindo e para quem nos assistirá depois na gravação, que a Karina, então, é psicóloga clínica, né? E vou pedir depois que ela se apresente melhor. Eu sempre acho bacana pedir que o convidado se apresente, né? Porque cada qual sabe do modo como gosta de ser apresentado. Então, o tema de hoje, então, é terceira idade e smartphones, né? E por que que nós escolhemos o termo smartphones, né? Porque justamente percebemos que é o tipo de dispositivo que os idosos, enfim, as pessoas na terceira idade mais utilizam para comunicação mediada pela internet e por tecnologia digital, né? Então, Karina, te passo a palavra para que te apresentes e aí depois eu quero te trazer aí algumas problematizações, algumas provocações para que a gente possa aí, né, pensar a partir desses pontos esse tema que é um tema super importante, né, que é olhar para os nossos idosos. Então, a palavra está contigo. Obrigado. Sem dúvida, mais uma vez, muito obrigada, Igor, pelo convite. É uma grande satisfação poder falar de tema tão importante. Você pediu para eu me apresentar, vou fazer uma apresentação bem breve, né? Eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga, e desde que comecei a estudar neuropsicologia, comecei a estudar pela vertente de dependências tecnológicas, porque era algo que já vinha em meu consultório. Então, tenho consultório, trabalho clinicamente há quase 20 anos, e esses casos começaram a surgir demais, principalmente de uns 7 anos para cá, de 5 anos para cá, e agora nós temos isso disparado nos atendimentos clínicos. Então é por isso que eu estou aqui. Adorei o convite, adorei o tema. A nossa terceira idade precisa realmente ser olhada com muito carinho e nós estamos com algo muito novo, que não é novo para nós, né? Então imagina assim todas as consequências positivas e também alguns perigos, algumas consequências negativas que podem advir. Então, conversa excelente, eu agradeço muito. Bom, obrigado. Então, até quando, né, eu me coloquei a pensar sobre o tema de hoje, né, Karina, eu fiquei pensando assim, bom, se é um tema tão importante, né, em relação à questão tecnológica, o uso de dispositivos tecnológicos, digitais, mídias eletrônicas, né, a gente tem aí uma série de nomenclaturas para o uso de tecnologias, né? Então, eu fiquei pensando assim, bom, por onde começamos, não é, essa discussão? E aí eu queria te convidar a falar um pouquinho sobre qual é o teu olhar sobre o que nós estamos entendendo por terceira idade hoje. Porque a gente sabe que o idoso de hoje, a pessoa que supostamente então está aí entrando, né, ou já está na terceira idade, não é mais aquele vovô, aquela vovó de antigamente, né? Então eu acho que interessante seria aqui para os nossos convidados que tu falasse um pouquinho da tua experiência, primeiro para que nós possamos entender e caracterizar do que estamos falando, né? Afinal de contas, esse sujeito que pertence à terceira idade, quem é ele então, Karina? Perfeito. A nossa terceira idade é formada hoje só aqui no Brasil por quase 38 milhões de pessoas. Nós somos 210 milhões, são dados do DIEESE, né, do ano passado, e 38 milhões são pessoas que estão na terceira idade. E eu fui buscar um pouco mais e também, obviamente, pelo nosso trabalho a gente acaba sabendo, um terço desses 38 milhões de pessoas de terceira idade trabalham de forma formal ou informal e 75% deles eles contribuem com mais da metade da renda familiar. Então, inclusive os que não trabalham contribuem com a renda familiar usando as suas aposentadorias. Olha só, nós estamos falando de um grupo ativo. Óbvio que temos as pessoas, né, que já estão aí além dos 75, 80 anos de idade com menor atividade, mas até 70 anos, muitas dessas pessoas estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, estão se desenvolvendo ou procuram fazer isso. Então, aquela ideia do vovozinho e da vovozinha ainda existe? Claro que existe, né? Eles existem, óbvio. A gente vai chegar lá um dia, espero também, mas nós temos muita gente trabalhando e
trabalhando com tecnologia e usando a tecnologia, porque hoje em dia nós não temos como trabalhar sem a tecnologia, é muito difícil. Quantas pessoas da terceira idade que nós vimos que começaram a desenvolver agora na pandemia seu site, suas páginas, começaram com receitas, pessoas que até já estavam aposentadas, mas que precisavam continuar a trabalhar ou que perderam seus trabalhos. Então, são pessoas ativas, emocionalmente ativas, uma grande parte delas, socialmente ativas, financeiramente ativas, e estão usando a tecnologia como nós, como nós. Eu acho que essa introdução ao tema, ela se faz necessária justamente para que nós possamos desconstruir a imagem, né, do vovozinho e da vovozinha que não contribuem em nada e que não são ativos na sociedade, né? Eu acho que essa perspectiva ela é ótima, mas ao mesmo tempo, dentro da nossa lógica de construção de conhecimento aqui, daquilo que nós nos propomos na página, né, e também no curso de especialização, eu acho que a gente precisa, então, agora dar um pequeno pulo para a questão voltada à questão do desenvolvimento humano, né, e da condição humana, né, em relação a como é que nós percebemos, ok, nós temos, então, hoje, pessoas na terceira idade, de modo geral, né, que são mais ativas, não necessariamente que todas trabalhem, né, se trouxeste aqui um dado importante, mas que são mais ativas justamente por essa interação, por uma lógica de sociedade que permite outros meios de comunicação, onde esse idoso, essa idosa, né, não fica mais tão restrito ao seu território como antigamente, né, que era o quê? Seu quarto, a sua casa, o seu jardim, o seu crochê, né? Então, hoje nós temos uma expansão do viver, porque a tecnologia permite isso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, Karina, a partir da tua experiência, essa é a segunda provocação aqui para ti, para pensarmos juntos, considerando toda essa condição ativa dos idosos, né, e a expansão da comunicação que a tecnologia permite a eles, porque nós sabemos que muitos hoje em dia utilizam tecnologia, como é que tu vês o cuidado que se tem para com o idoso? Né? Porque esse idoso ele pode ser ativo, mas como é que a família, hoje, a família moderna, a família contemporânea, com esse tipo de idoso, tende a contemplá-lo? Ou seja, quais são as relações que se estabelecem aí? E se as relações, antes de falarmos das tecnologias propriamente ditas, se as relações ainda são prejudicadas pela lógica de uma cultura ocidental, onde o idoso, ele, embora agora tenha esse espaço maior, como tu disseste, ainda pode cair numa espécie de esquecimento e de silenciamento por parte da família, né? Então, queria te ouvir também um pouquinho sobre esse ponto bem específico. Olha, Igor, como você disse, a forma como a nossa sociedade está estruturada não ajuda as pessoas da terceira idade, né? Nem o vovozinho, vovozinha que já está mais isolado em casa e acaba não recebendo muitas visitas, porque os filhos precisam trabalhar, os netos têm que estudar e trabalhar, então sempre é muita atividade. Ou até mesmo aqueles que estão ainda em atividade, que acabam sentindo a sobrecarga disso. Nós estamos falando da questão do contato humano, então é muito interessante a sua pergunta, Virantes, até da própria questão da mediação das telas, né, para a terceira idade, porque nós estamos sem tempo, nós estamos vivendo na era da sociedade sem tempo. Isso é complicadíssimo, não só para estarmos junto aos nossos familiares de terceira idade, sem tempo às vezes para as crianças que estão em casa, para os filhos, né, para os cônjuges. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque obviamente a tecnologia vem e pode ajudar nisso, mas se ela ultrapassa um ponto, em vez de ajudar, ela passa a atrapalhar e ela passa a causar mais isolamento do que outra coisa. Então, esse olhar para essa terceira idade é importante. Existem peculiaridades na terceira idade que deixam essa classe mais sensível. Então, por exemplo, a própria degeneração biológica, física, que acontece. Então, mais dores, mais problemas de saúde, mais condições que deixam essa pessoa mais interiorizada e, às vezes mesmo,
a falta de atividade fora, quando a grande maioria ainda hoje se aposenta e de uma hora para outra não tem o que fazer. Então, são raros os programas em que fazem essa transição. Puxa, eu estava trabalhando, vou me aposentar, como que eu faço isso para não parar de uma vez e para não se sentir excluído da sociedade? Nós temos as questões, como nós enfrentamos agora durante a pandemia, né, muito complicadas, de perdas de muitas pessoas da família e essa desestruturação. E essa pessoa da terceira idade, de repente, às vezes teve que começar a tomar conta de coisas que não tomava, ou acabou assim, aquela pessoa que tomava conta e não tem mais. Então, são diversas situações. Realmente, nós precisamos ter um cuidado maior com a nossa população de terceira idade como um todo e, como sociedade, começar a mudar um pouquinho esse olhar, que hoje a tecnologia, inclusive, veio mostrar, e né, a gente tem que pegar todos os pontos positivos e maravilhosos dela, o quanto essas pessoas da terceira idade ainda são produtivas, porque às vezes também ficava aquela impressão de que não, já é terceira idade, fica quietinho, só vai ver a televisão. Não, não. Lógico que depende de caso a caso, mas a grande maioria está aí para participar e continuar participando da vida, Igor. Então, essas relações familiares precisariam ser fortalecidas. Aí vem a nossa responsabilidade nisso, né? Sim. Karina, e aí a gente pensa, né, quando a gente olha para essa questão, né, da dinâmica da vida, então, cotidiana do idoso ou da terceira idade, né, algumas pessoas não gostam muito do termo idoso e idosa, né, gostam mais de pessoa da terceira idade, da melhor idade, até às vezes se fala, né. Eu fico pensando na questão da saúde mental, então, né, que é o tema que nos cabe aqui, que é pensar assim, bom, a partir do momento, então, que nós temos alguém que pertence à terceira idade e é mais ativo ou ativa, até na sociedade, no mercado de trabalho, essa pessoa, então, está mais ocupada. Mas é muito interessante aqui problematizar aqueles casos em que são idosos que não têm toda essa atividade para além do âmbito doméstico, né? E por vezes fazem uso de telas digitais como uma estratégia de ponte para fora de casa, né? Ou seja, para comunicar, para achar meios de contatar os outros familiares ou pessoas amigas, né? E estabelecer uma comunicação minimamente ativa para que se tenha formas de socializar, digamos assim, né, informalmente. Mas aí a minha questão para ti é como é que fica a saúde mental de quem tem um pouco ou bastante, né, das suas atividades diárias comprometidas com o uso de dispositivos móveis, de telas. Aqui pensando então o uso dos smartphones, tá? Porque eu entendo que nós podemos ter aí esse idoso ou idosa e é bem comum hoje, né? Nós ouvimos assim, minha avó é viciada em Facebook, né? Porque o meu avô não sai do WhatsApp, né? Outro dia alguém me disse assim, não, só um pouquinho que eu vou enviar um WhatsApp pro meu avô. E era alguém com 40 anos de idade. E eu pensei, poxa, mas que vô é esse, né? Afinal de contas. E aí a gente fica pensando, poxa, mas como é que fica também a saúde mental de quem faz um uso mais, eu diria, eu não gosto muito de uso excessivo, mas de um uso bastante pesado, né? No sentido de que e hoje é bem comum, né? Nós vermos os idosos com os celulares, então, sempre à mão, e normalmente teclando, digitando, aprendendo, por vezes, a utilizá-los. Mas o que me vem muito à mente no momento é como é que devemos olhar para isso na terceira idade e que tipo de preocupação o familiar deveria ter em relação a esse idoso que está sempre, como a gente diz, pendurado, né, ao celular, fazendo uso de estratégias comunicativas. Excelente pergunta, Igor. De novo, só reiterando aqui a importância de vermos os benefícios da tecnologia e o quanto ela é maravilhosa, inclusive para esse idoso poder se comunicar com mais frequência com seus familiares. Então, encurtou o tempo, encurtou distâncias, isso é simplesmente maravilhoso. Mas realmente, quando o uso passa a ser pesado, nós temos algumas complicações com qualquer pessoa, mas tem peculiaridades com essa faixa etária. Por causa do próprio declínio fisiológico, nós temos um início de declínio cognitivo. Então, neuropsicologia, nós trabalhamos bastante nisso.
Como que a gente identifica, por exemplo, se é apenas um declínio cognitivo ou se já é um início de alguma demência? Nós temos as demências degenerativas, o Alzheimer está aí com 50% delas, nós temos demências que não são degenerativas, nós temos as demências vasculares, são as pequenas isquemias, porque os vasos sanguíneos vão ficando envelhecidos, rígidos, né, e acabam acontecendo. Mas nós temos também quadros que não são demenciais, são apenas declínios cognitivos por causa do mau uso que se faz da sua cognição, da sua mente, do seu cérebro. E aí é que tem problema o uso pesado, o uso abusivo. Então, se o idoso já tem essa propensão, por ele talvez ter um pouco mais de tempo livre, aqueles que não estão trabalhando na carga horária total, vamos dizer aí a sua maioria, tem um pouco mais de solidão, porque também ficam mais dentro de casa, se for ver em relação a outras faixas etárias que acabam se movimentando muito mais. E se ela já tem a propensão para um declínio cognitivo, se nós pegamos esse idoso, né, e vemos essa pessoa da terceira idade usando demais o celular, ela vai intensificar esse declínio cognitivo, o cansaço mental, e isso vai atrapalhar. E muitas vezes, quando chega para o consultório, às vezes fala: Nossa, eu acho que tem algum problema. Vai no neurologista e não tem nada. Faz um exame neuropsicológico e não tem nada. Na verdade, nós, na maior parte das vezes, quando chega um caso para o consultório, não chega o filho dizendo, ou alguém da família dizendo: Olha, meu pai ou minha mãe usa muito celular. Não, olha, meu pai e minha mãe estão esquecidos, estão fazendo coisas perigosas. Por exemplo, casos de não sei onde deixei as coisas, e pode ser não sei onde deixei o celular. Deixa o celular em cima do fogão. Aí vai ligar o fogão no celular, tá lá, olha o perigo. Deixa em cima de forno, de sanduicheira. Então, são coisas perigosas, né? O próprio aparelho, né? O aparelho físico. Agora, também vem esse tipo de queixa de atenção, não consegue mais dormir, insônia é muito frequente, porque há uma sobrecarga cognitiva pelo uso descontrolado. Vamos chamar de um uso descontrolado. Não tem um controle, não tem um limite. O que acaba acontecendo é que os aplicativos, as redes sociais, elas são feitas para prender a nossa atenção. E nós, se não tomarmos conta, vamos ficar rolando aquela tela e vindo de vídeo para vídeo e receita para receita, né? E notícia para notícia sem parar. Então, se a pessoa da terceira idade, que já tem uma tendência a fazer esse declínio físico e declínio cognitivo, entra nesse tipo de atividade, esses declínios vão acontecendo mais rapidamente e se confundem, se confundem. E aí a gente tem que entender toda a rotina. Normalmente, quando chegam os casos, o principal é a gente tentar entender exatamente qual é a rotina. E normalmente não se tem uma rotina. O celular está na mão indiscriminadamente. Tocou a notificação, que aliás é uma das piores coisas que se pode ter no celular, é notificação, né? Tocou a notificação, tá ali. Por isso que o vovô responde na hora. A vovó responde na hora, né? Se manda ali, daqui a pouco já respondeu. Então, mas esse vovô e essa vovó estão fazendo outras coisas. Então, o importante é conseguir mesclar. E para as famílias, é tentar ajudar essas pessoas a entenderem. Se já vem que é um caso em que está com bastante teimosia, não quer sair. Eu já recebi caso, é difícil, mas eu recebi de uma senhorinha que falou assim: ó, você dá um jeito no meu marido, porque ele não sai mais do celular, né? Ele já tinha mais de 70 anos e começou a ter problemas nas costas, problemas de visão intensificadas, problemas de locomoção, porque ele ficava no sofá, naquela posição, dor no pescoço, problema de memória, não conseguia dormir, começou a trocar dia pela noite, extremamente irritado. E se falasse alguma coisa do celular, então, aí ele ficava muito bravo, né? Muito bravo. Então foi preciso bastante tempo para organizar, ver essa rotina. Claro que pode usar o celular, é lógico que pode usar as redes sociais, claro que pode ver uma notícia, mas tudo tem que ter um equilíbrio. E para essa faixa etária, com essas peculiaridades, o cuidado tem que ser um pouquinho maior. O cuidado deve ser um pouquinho maior. Nós limitamos, nós sempre estamos de olho aí nos nossos filhos, mas é muito importante também estarmos de olho aí nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos sogros, tios, primos, e alertar para isso.
Te ouvindo agora, eu fiquei me lembrando também, né? Quem não tem na família, ou como, né, enfim, avós, pais de amigos próximos, que se antes era um hábito, né, que o idoso repetisse algo para ti durante o dia, não numa condição demencial, assim, não se encaminhando para algo como um Alzheimer ou qualquer outra condição de demência, né, ou de absoluta senilidade, mas que começa, né, a partir de uma certa idade, essas repetições começam, né, a pessoa acaba repetindo a informação porque há um esquecimento, né, na memória curta ali, e ela não se recorda que ela disse há uma hora atrás para ti, olha, tu viu que o fulano esqueceu a chave do carro na loja, né, e aí daqui a pouco repete de novo. Só que os canais de comunicação, como o WhatsApp, outra, que é digamos assim, o principal meio aqui, não é? Que normalmente os idosos utilizam agora para comunicação, como a sociedade, na sua grande maioria, também utiliza, né? A tendência é que eles façam mais ligações, né, para os seus familiares e, porventura, acabem até repetindo informações que eles já haviam contado durante aquele dia. Então, também na outra ponta, né, do lado dos familiares, né, amigos, etc., também é preciso cautela, também é preciso, né, um cuidado nesse tratamento para que não se tenha uma abordagem grosseira quando se ouve pela segunda ou pela terceira vez a mesma informação. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos, sim, esse benefício da tecnologia que amplia as condições, né, para que os idosos, então, ingressem mais ativamente na vida social moderna, digamos assim, por meio desses recursos, por outro lado, temos essas questões, como tu disseste, né? É preciso cuidado, é preciso amorosidade, é preciso uma escuta sensível, entendendo que aquela pessoa está numa condição física, biológica X, que a tendência é de que ela eventualmente, então, repita duas ou três ou quatro vezes a mesma informação e que talvez acabe ligando para o filho ou para a filha ou para o neto, né? E a mesma coisa pela terceira vez. E claro, numa rotina moderna de trabalho é preciso que se tenha, né, essa consciência para que não se haja de forma a esse idoso ou essa idosa. Mas aí eu fiquei pensando, quando te ouvi também, né, sobre a questão dessa senhora que chegou se queixando do marido, tem uma questão bem pontual que a gente sempre traz, que eu tenho trazido nas lives, né, que é assim, nós estaríamos falando de comorbidades e telas, ou seja, há condições patológicas para esse uso, e aí a gente tem um idoso que é obeso e quase não se movimenta e não sai de casa, e aí ele passa a usar as telas como uma forma de estar fora da própria casa, ou seja, pela ponte que a tecnologia permite, ou nós também temos telas e comorbidades, ou seja, esse uso muito acentuado pode gerar comorbidades que venham a trazer outros problemas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, até para que o pessoal também depois possa ter uma clareza maior, né, sobre essa questão, que é comorbidades e telas ou telas e comorbidades? Igor, nós temos as duas coisas e é muito difícil diferenciar em alguns casos qual delas é. Vamos pegar um exemplo de um idoso que está muito sozinho, começa a entrar num estágio depressivo, e aí, por estar num estágio depressivo, acaba usando mais o celular, isso vai reforçando o estágio depressivo, mas essa condição pré-mórbida, né, anterior a, vamos dizer assim, a uma depressão mesmo que possa se instalar, pode ter vindo antes, pode já ter vindo de um fator que ele teria que ter mesmo, né? Uma predisposição genética para depressão. E que com as telas foi reforçado. Porque se nós pegamos estados depressivos, estados ansiosos, vamos dizer esses dois, o uso abusivo de telas reforça. Reforça demais a ansiedade e reforça demais o estado depressivo. Nós sentimos isso, se nós não estamos num dia bom e ficamos rolando tela, a gente fica pior. Existe algo que às vezes as famílias trazem e falam assim, estava tudo bem, estava tudo certo, até ganhar o celular novo. Ganhou o celular novo,
começou a usar sem parar, ficou viciado em ver as notícias, em ver YouTube, em ver aquilo, em ver isso. Aí depois de um certo tempo já não dormia bem. O sono é primordial para qualquer um, mas na terceira idade é mais ainda, em que eles dormem menos, né? Nós vamos dormindo cada vez menos. Essa disposição fisiológica, alguns dizem que é necessidade, mas é até a disposição, porque às vezes eles ficam com sono, mas eles não conseguem dormir a mesma quantidade de horas. Então precisa de um descanso durante o dia, fazer alguns revezamentos. Perde o sono, usa demais a tela, o uso pesado de tela, ele faz com que a nossa atenção fique muito, sempre mudando de um assunto para outro, de um assunto para outro, de um assunto para outro, de forma substancial. Esse cansaço cognitivo, ele vai gerando alguns sintomas de ansiedade. Sempre tem que ver alguma coisa, sempre tem que ver alguma coisa. A hora que a pessoa deixa o celular de lado, não está nada acontecendo na vida dela, não está nada rolando na vida dela. O que ela faz? Ela volta. Ela volta para a tela. E isso vai intensificando esse declínio cognitivo. Então, nós temos os dois fatores, e às vezes é difícil estabelecer o que veio primeiro. A grande questão é que nós temos que prestar atenção para prevenir o máximo possível o uso abusivo, porque aí se já há uma predisposição genética para algum transtorno de ansiedade, algum transtorno depressivo, a gente consegue não estimular demais. E se não há nada, a gente também impede que isso aconteça. E também para quadros demenciais, que podem ser muito agravados. A tecnologia para quadros demenciais ajuda muito para recobrar memória, alguns aplicativos muito interessantes. Então, nós temos muita. A tecnologia pode ajudar demais, mas pontualmente usada. Ela tem que ser pontualmente usada. Tem uma outra questão também, Karina, que eu julgo assim, que é algo bastante interessante, né, e que coloca a terceira idade numa condição de fragilidade que nós temos visto muito, né, quando a gente fala de cibersegurança, né, e numa perspectiva de cidadania digital, que é assim, se antes nós tínhamos o golpe do bilhete, agora nós temos o golpe do sequestro, nós temos o golpe do empréstimo, do Pix, que supostamente o filho está entrando em contato no WhatsApp pedindo que faça um Pix porque está numa situação emergencial, e o idoso normalmente, né, até por a sua condição mental já um pouquinho debilitada, né, dependendo, obviamente, da idade, mas ele acaba sendo prejudicado, sofrendo danos aí até muitas vezes materiais, fazendo um Pix, entrando em algo onde não deveria entrar e acaba digitando o número do cartão de crédito. Tem uma série de relatos e histórias de senhoras que supostamente se envolveram, né, com os amantes digitais, e aí elas entram num contato onde elas passam o telefone celular, e aí a pessoa tem o WhatsApp, então, dessa idosa, e essa idosa começa a dar informações da vida familiar, não é? Meu filho trabalha nisso, minha filha trabalha naquilo, eu sou aposentada disso, daquele outro, e isso começa a despertar interesse dos golpistas, e eles começam com uma série de histórias, né? Olha, estou viajando de tal lugar, estou apaixonado, e aí começam algumas, eu diria, chantagens emocionais, né? Do tipo, tu tens que me ajudar, e aí a pessoa começa a fazer depósitos financeiros, ou Pix, mais fácil hoje, né? E aí isso é bem delicado, por isso que eu acho importante essa questão que tu trouxeste, né, de que a família precisa dar essa atenção para o idoso em se tratando de tecnologia, porque não é só um acesso, a gente também precisa ter aí clareza de que tanto a criança, o adolescente, quanto o idoso, já com a sua condição cognitiva um pouco mais abalada, debilitada, pela condição biológica, né, pela própria natureza, nossa natureza, eles precisam dessa atenção. Porque ainda mais para aquele idoso que, na verdade, é um imigrante digital, né, ele está aprendendo a usar este recurso, ele vai aos poucos tateando, aprendendo com o neto, com o filho, com a filha, mas ele pode sucumbir, não é, a essas questões voltadas a chantagistas, golpistas, enfim,
dentro de um universo eletrônico. Uma outra questão que eu queria te trazer ainda, que eu acho que é bem importante, até da tua experiência, quando nós falamos que a tecnologia ela cria pontes, eu fico me perguntando se no caso dos idosos, essa ponte, ela não pode ser assim, olha, eu, idoso, procuro o filho, porque é uma tendência, né, dos pais mais idosos de procurarem os filhos. Então, procura o filho adulto, que tem lá a sua família, esse idoso mora sozinho, e o filho, por tabela, entende que ele já se comunicou com o pai. E essa relação, né, ela fica um pouco fria, não há calor humano, não há uma busca pelo idoso, né? Não há um interesse em visitá-lo de fato, e o calor humano aí parece que vai se dissolvendo. E claro, nós estamos trazendo aqui alguns aspectos bem negativos, né, do uso da tecnologia, mas como tu disseste, a nossa concepção de tecnologia não é uma concepção demonizada, né? Mas ao mesmo tempo eu queria te ouvir em relação à tua experiência clínica, como é que são os relatos dos idosos em relação à relação com a família, né? Quando a gente tem essa questão idoso versus tecnologia e um possível enfraquecimento do relacionamento com a família. Excelente colocação, Igor. Olha, é tão importante nós termos a noção que o alimento emocional, ele vem através da vinculação. Sem os vínculos, nós não somos nada, né? E hoje em dia, às vezes até no aniversário a gente costumava ligar para algumas pessoas, hoje em dia já vai só um WhatsApp, não está acontecendo isso? Pouco É, a gente escuta a voz, pouco a gente está presente. Tudo bem que aí nós tivemos e ainda estamos nesse período mais complicado, né? Esse período que a gente vive de encontros, então a gente sabe disso, mas nada substitui essa vinculação positiva para que nós possamos fazer a troca emocional. É óbvio que o melhor caminho sempre vai ser o contato presencial. Sempre, sempre. Então, ele deve ser priorizado de todas as formas, né? E não trocado simplesmente. Então, nós podemos fazer as duas coisas. Ótimo, nós temos a tecnologia, então nós temos o nosso contato pelo WhatsApp, tem um telefonema mais rápido, mas não pode faltar, obviamente, o cuidado. E nós temos que ter noção e parar de idealizar que os nossos, né, idosos estão bem. Ah, não, tá tudo bem. Não é que a gente não tenha que achar que está tudo bem, mas a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso a partir de determinado momento. Então, até as perguntas que a gente faz. O que que você fez? Como foi o seu dia? Como que foi tal atividade? Para a gente entender em quais atividades aqueles idosos estão engajados, mesmo que a gente não possa estar o tempo inteiro próximos, né? Hoje em dia, quantas pessoas não trabalham longe que não vão conseguir nem estar todo final de semana juntos. Mas o quanto que nós estamos entendendo do dia a dia daquela pessoa. Dia a dia mesmo, que acorda, o que que faz, fez compra, limpou tal coisa, foi no médico, qual o resultado do exame. Isso é participação. Nisso a tecnologia ajuda muitíssimo aqueles que não conseguem estar presentes. Mas como você disse, não dá para substituir totalmente. Então, se nós temos a possibilidade de estar presente, sem dúvida, essa é a melhor alternativa. E esse olhar sem idealizar. Ah, tá tudo bem. Sentiu alguma coisa estranha? Começa a prestar atenção. Presta atenção com carinho. Por exemplo, nos casos das demências mesmo, quantas pessoas começam a buscar ajuda, e não é por maldade, mas é por falta de entendimento e orientação. Quando já está difícil, mas quando a gente vai perguntando, já faz 4 anos que os esquecimentos estavam muito pesados, mas vai melhorar, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós temos degraus de declínio cognitivo normalmente acontecem entre 70 e 75 anos. Então, principalmente nessa idade, é óbvio que alguns quadros demenciais surgem antes, né? Mas depende de caso a caso. Mas normalmente tem uma maioria que tem um degrau. O que a gente chama de degrau cognitivo? Eu estava indo de um certo jeito, ficou um pouco diferente. Não é que a pessoa a partir daí está desenvolvendo um quadro demencial, mas a gente precisa ficar de olho. Opa, foi só um degrau cognitivo, o que está acontecendo? Então, na dúvida, buscar ajuda, né? Busca o geriatra, vai junto à consulta se tiver dúvida,
Porque às vezes a gente fica na dúvida, o que que ele está falando lá dentro para o médico? O que que ela está falando lá dentro para o médico? Eu não sei, né? Aí nós temos casos mais complicados, que se envolve algum transtorno de humor, aí essa pessoa não quer ser acompanhada, ela não quer ser cuidada, eu também, nossa, sigo alguns casos muito difíceis, em que, assim, isso é levado ao extremo, até que o filho ou a filha consiga fazer uma interdição judicial para poder cuidar desse pai, dessa mãe que não se deixa cuidar. Então, assim, vamos dizer, é uma idade que exige, merece cuidados, merece atenção, merece cuidados. Nós temos a infância como uma grande idade que merece cuidados, a adolescência, que é aquele cuidado da gente meio de cabelo em pé para entender o que está acontecendo, né? E depois, a terceira idade também, ela exige os seus cuidados, muito, e com essa desidealização. Ah, eu não vou pensar que está tudo bem, alguma coisinha diferente chama atenção, já, ops, começa a investigar, né? Não é chegar pro pai, pra mãe, pra pessoa e falar, ah, tô achando que você tá esquecido, tá isso, tá aquilo, não é isso. Mas é começar a perguntar diferente, né? Ver se lembra de outras coisas, ver como é que tá a rotina. E nesse ponto da rotina, Igor, aí que é o mais importante. Sem rotina a gente não tem um uso correto de nada, nem, por exemplo, do celular. Você falou do celular, 91% dos idosos que acessam a internet no Brasil acessam via celular. Eu também peguei esse dado lá no TICS, né, domicílio de 2020, ou seja, a grande maioria está com o celular. Então, a gente precisa entender como que está a rotina, porque aí a gente pode tentar ajudar a incluir atividades que sejam saudáveis. Por exemplo, pode ser usada essa tecnologia para ajudar? Claro que sim, com aplicativos para ajudar a estimulação cognitiva, alguns joguinhos, não são todos os joguinhos que fazem bem. E essa tem que tomar cuidado, porque essa população também, ela se vicia mais rapidamente, principalmente as mulheres. Estava vendo um estudo dos Estados Unidos em que, assim, as mulheres assim estão liderando o ranking e os cassinos estão tão adaptados para idosos agora, os cassinos físicos fora os jogos online, que eles têm até para descarte de agulha de vício por compras. Já peguei vários casos da oniomania, que é o vício em compras, e aí com o celular é um perigo, porque compra, 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 quando os filhos vêm e essa pessoa já está endividada, né? E vícios por joguinhos em geral. Então, não é todo joguinho que faz bem, né? A estimulação do cérebro tem que ser algo positivo e por um tempo, né? Então, é tomar esses cuidados, entender como que está a rotina. O celular está 100%, está na mão a qualquer momento, ou esse idoso tem um momentinho que ele senta, vai lá, vou ver notícia, eu sento, vou jogar o meu joguinho, eu sento, vou ver as minhas redes sociais. Então, é o cuidado básico mesmo, Igor. E te ouvindo, fiquei pensando, né, me lembrando que hoje à tarde enquanto fazia uma caminhada, passando numa calçada próxima a uma residência, eu vi quando uma senhora, talvez de uns 50 anos de idade, mexia na cortina, né, da janela e eu ouvi quando ela, eu poderia dizer assim, gritou, né, mãe, quer uma aguinha? E aí a gente pensa, né, olha que cuidado, que amorosidade, né, que sensibilidade, né, do uso até do diminutivo, né? Mãe, quer uma aguinha? Porque faz calor, enfim, estamos no verão. Então, a importância, né, do carinho, do afeto para com os idosos. Nós sabemos que dentro da nossa cultura ocidental, nós precisamos ainda, talvez, galgar ainda muito essa consciência, né, no sentido de que temos que construí-la dentro da sociedade, que o idoso ele tem um histórico, ele tem uma importância, que ele é uma fonte de conhecimento e que a sabedoria é algo importante, né? E a sabedoria enquanto cultura de um patrimônio imaterial. E isso nos falta bastante dentro da cultura ocidental em relação aos idosos, né? Em relação à terceira idade. E aí, aplicativos que permitem, tem aplicativo que se o idoso não acessa o celular durante X horas, ele pode disparar um alarme que liga do próprio celular para alguém. Então,
caso tenha sido programado, se o idoso não tocou naquele celular porque ele mora sozinho, bom, então eu acho que, voltou, obrigado então, Thiago. Tem essas questões, né, voltadas aos jogos, e esses jogos podem, de fato, é claro que a gente, normalmente, quando se pensa em jogos, né, Karina, jogos que são voltados aos idosos, a primeira coisa que as pessoas pensam é em palavra cruzada, né? Que é um clássico, né, dentro da lógica de uso para a terceira idade, pensando que esses jogos, então, potencializam a memória, né, e há uma série de estudos sobre isso. Eu perguntaria, assim, em relação a esse uso, né, dos jogos, bem, claro, se com bastante lucidez em relação ao uso que ele faz, ele também pode fazer todo um trabalho de registro de histórias da família, ele pode fazer uma série de formas de registrar a historicidade da família, e não só dentro dessa lógica da comunicação, né? De, olha, eu te ligo de WhatsApp, fico batendo papo. Outro dia eu ainda ouvi alguém dizendo, nossa, porque a minha avó e a amiga dela, quando elas conversam por WhatsApp, elas ficam horas conversando. Não tem mais fim, né? E vê bem, dentro dessa lógica, né, quando nós falávamos antes de comorbidades, ou ainda não totalmente como uma condição de comorbidade, se a gente para pensar que o idoso ele tem algumas funções cotidianas ali prejudicadas, porque ela não vai arrumar a cama, porque ela fica mais tempo na cama, ela não se mexe, ela não caminha, ela não tem, né, como é que a gente diria, uma atividade física regular, isso acaba prejudicando esse idoso ou essa idosa, né? Como tu disseste também a questão da postura, né, do pescoço, então que é um clássico, né, do uso dos dispositivos. Essa questão toda de acelerar a condição cognitiva, porque tu já tem uma debilidade, né, está debilitado, então veja bem, quando esse idoso ele usa a tela do celular, e ele troca de uma receita para o WhatsApp, né? Temos aí até idosos TikTokers, né? Eu acho que tinha famosos. famosos, né? Eu acho que teve um idoso que era um TikToker que faleceu recentemente, não? Olha, tem aqui, não sei se vocês conhecem, tem os vovôs TikTokers, eles têm aqui, eu estava vendo, 3,5 milhões de seguidores, é uma coisa louca. A Iris, uma senhorinha de 98 anos, ela tem 2 milhões de seguidores. Eu estava até anotando aqui um barato, né? Muito legal isso. Acho isso muito inclusivo, muito inclusivo. Eu acho que traz também, né, à tona essa realidade que nós estamos vendo, que a terceira idade não é mais, não segue mais aquele modelo clássico, né, Karina, de uma lógica de estar em casa porque passou o tempo da vida ativa, do trabalho, já criou os filhos. Não, é outra dinâmica, né? Há uma continuidade da vida e é preciso que isso aconteça após o período de aposentadoria. Então, eles acabam buscando, por meio da tecnologia ou não, formas de se encontrarem, né, ativos dentro dessa sociedade moderna que é digital. Eu acho que agora que nós já temos aí um período de tempo que já ultrapassou, eu queria te convidar para nos trazer aí um ou dois casos, né, que tu possa nos contar de idosos que tu tenhas atendido e o que era a questão central, né? Se tu conseguiste identificar logo a questão que era o problema, então, para esse idoso ou para essa idosa, e se a intervenção colaborou e como é que isso, qual foi o desfecho desse acompanhamento dentro da psicoterapia, né? Então, acho que seria bacana que nós te ouvíssemos a respeito de algum caso aí clínico de idosos e tecnologia. Ótimo! Nossa, eu vou trazer dois casos bem interessantes. Um deles foi antes da pandemia. Eu vou chamar do seu L, né? Para não dar aqui nomes, né? Obviamente. 84 anos. E foi um caso em que estava muito solitário.
muito solitário, só que também já não queria muito contato, tinha ficado viúvo há alguns anos, começou a beber, né? Então, já tinha bebido antes, né? Tinha sido alcoólico antes, durante a sua vida adulta, tinha parado por questões de saúde. Os filhos ficaram muito complicados, não queria a princípio fazer um trabalho de psicoterapia, mas nesse caso nós fomos percebendo aos poucos que o uso que ele estava fazendo do celular foi um pouquinho antes da pandemia. Estava muito exagerado. Tudo era desculpa porque ele tinha que ficar no celular. Então, ele tinha investimentos, por exemplo, muito lúcido, muito lúcido. Então, ele tinha investimentos, então ele queria ficar monitorando os investimentos. Então, ele ficava no computador monitorando os investimentos. Mas aí ele via pelo celular alguns históricos. Aí ele começou a acompanhar a política. Aí ele ficou muito bravo com os acontecimentos políticos. Ele ficava muito nervoso e ele passava mal. E os filhos não entendiam esse pano de fundo do celular e da tecnologia. Ele ficava muito sozinho. Então, o que aconteceu é que depois, com caminhar, a gente conseguiu que ele também fizesse, além da terapia, a gente reorganizou toda a rotina, um atendimento psiquiátrico. E nesse caso, a gente conseguiu identificar, até pela própria identificação do médico, que havia um quadro de humor, né? Um transtorno de humor, ele tinha essa depressão, já vinha vindo há bastante tempo, e o uso do celular demais intensificou. Então não foi tão fácil assim para organizarmos a rotina, mas o que que nós fizemos? Além de toda a organização de rotina, a participação familiar maior, porque a terapia é como nós, da mesma forma como nós fazemos a terapia infantil, não é só com a criança, é com a família. E no caso, né, da terceira idade do idoso também não é com o idoso, é com a família toda. Então nós reorganizamos esses laços, que filho que ia na segunda, que filho que passava na terça, como que ia na quinta, um que levava para fazer a fisioterapia, o outro que levava para fazer tal coisa, porque estava tudo muito solto. E uma saída também muito legal foi de um animal de estimação. E aí a gente conseguiu que ele tivesse, então, esse animalzinho de estimação para cuidar. Foi excelente para o caso dele. E foi uma felicidade que ele encontrou a companheira num aplicativo de relacionamento. Então, aí depois que a companheira veio para a vida e eles começaram os dois da terceira idade a se encontrar, olha só, a tecnologia atrapalhando um pouco, mas também a tecnologia ajudando a ajustar. Por isso que realmente a gente, de forma alguma, demoniza, a gente tem que saber usar. Então, esse foi um quadro muito curioso, que os filhos nem sabiam qual era a causa, era o celular que estava assim, a tecnologia como um todo, né? Ele estava muito centrado no computador e no celular, e ele foi debilitando, mais ainda o quadro depressivo, a gente organizou e aí veio a namorada, através da tecnologia. Ele não era um TikToker, mas era um vovô bem digital, então. Não, não, acho que nem tinha, acho que TikTok naquela época nem me lembro, não, mas ele foi para os aplicativos de relacionamento, foi para os aplicativos. E aí a gente também teve um trabalho junto com a psiquiatra por causa da bebida, porque também Sim. estava demais. A questão do abuso da tecnologia é que abre o sistema de recompensa do cérebro, então o sistema de liberação de dopamina, dopaminérgico. Esse é um problema, porque aí se a pessoa já tinha uma propensão anterior a qualquer adição, a qualquer vício, vem com mais força. Então o que mais vem? Os vícios mesmo de álcool, de comida, de compras, pornografia que cresce demais. E aí acaba atrapalhando todo o desenvolvimento daquela pessoa, inclusive na terceira idade. E na terceira idade está mais propenso ainda a isso, né? Por causa da solidão, do tempo. Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Então esse foi o primeiro caso. Ótimo. Karina, só acrescentar uma questão aqui. Eu acho que também o que as famílias, né, agora falando em especial em relação às crianças, pré-adolescentes, adolescentes e idosos, eu acho que o olhar que se precisa ter é de que até não é assim, desligou o dispositivo móvel, cessou o contato com aquele conteúdo. Não, aquele conteúdo, ele é um conteúdo que causa um desequilíbrio, que precisa de um equilíbrio, de uma forma de reequilibrar-se
em relação àquilo que eu fui exposto, para que eu atinja um novo equilíbrio. E por vezes esse novo equilíbrio não é aquela condição de equilíbrio que eu tinha antes do acesso à tecnologia. Como tu disseste, eu podia estar equilibrado, passei a fazer uso da tecnologia, há um desequilíbrio aí, alguns padrões comportamentais são acentuados, e aí eu passo, talvez depois, a um novo equilíbrio, mas já numa outra condição, que não mais aquela condição inicial de equilíbrio. Então é importante que as famílias tenham consciência de que todo conteúdo, né, ao qual as crianças ou os idosos são expostos, ele tem um impacto, porque ele é aprendido, absorvido do ponto de vista cognitivo, e isso pode me gerar algo em relação àquilo que eu tenho como leitura de mundo, e pode me deixar impulsivo, ansioso, pode me colocar numa condição de um transtorno alimentar, que eu passe a comer compulsivamente ou não comer porque quero atingir o ideal de corpo, né? Agora falando mais nos jovens aí. Então, assim, é muito importante que se tenha claro que essa lógica do infovido, como alguns autores chamam, né? Esse indivíduo que é alguém que está dentro de uma condição tecnológica e informacional, ele é afetado, sim, pelos conteúdos aos quais ele tem acesso. Então, isso é muito importante. Te devolvo a palavra porque eu estou curioso por segundo caso. O segundo caso, mas as suas colocações foram perfeitas, Igor. O segundo caso foi da dona M, 64 anos, que foi um verdadeiro susto, porque, na verdade, quando os filhos procuraram ajuda, eles já, assim, estavam percebendo um desequilíbrio, mas não imaginavam que era tanto. Na verdade, ela começou a se endividar com compras e depois ela entrou nos jogos. Então, quando Ah, os filhos perceberam, ela estava assim, com quase R$ 200.000 devendo, já tinha entrado em contato com agiotas. Aí a gente tem que tomar cuidado com os golpes, com as fake news, porque esse grupo é muito visado, o grupo da terceira idade. A gente tem que tomar um cuidado tremendo. E ela nunca tinha feito isso antes. E estava muito bem. E uma pessoa assim muito ativa, muito comunicativa. Então, olhando para ela e conversando com ela, não podia se dizer nada, estava tudo certo, social. Mas aí os filhos começaram a perceber assim que faltava comida em casa, né? E que assim começaram a chegar assim algumas coisas diferentes de correspondência. Ela passou a não falar mais, ela começou a se sentir acuada, mas quando eles perceberam, ela estava em jogos online há bastante tempo já, quase um ano, e ela comprava muito. Ela ficava nervosa por causa do jogo, ela fazia uma aposta e falava, agora eu vou ganhar. Ela ia lá de gratificação e comprava. Aí depois, fazendo o acompanhamento junto com o neurologista, a gente não descobriu nada, mas ele achou melhor fazer assim um acompanhamento um pouquinho melhor, com reabilitação cognitiva, para que ela conseguisse pelo menos sair dos vícios, porque era difícil. Não é só não pode mais comprar, não pode mais jogar, é difícil, mas ia colocar o quê? Né, no lugar disso. Então, a gente teve que fazer toda uma estratégia para essa família também ser mais participativa. Nesse caso, os filhos até colocaram o controle parental no celular, tablet. Sabe isso que a gente faz com os filhos? De colocar um controle parental do filho ter que admitir que tipo de site ela podia entrar, que tipo de coisa ela podia ver. Foi difícil para ela, porque ela tinha uma consciência, mas ela não conseguia resistir a esse impulso. Então, essa impulsividade, ela pode, inclusive, vir com um declínio cognitivo. É aquela brincadeira que o pessoal diz, vou virar Dercy, que depois de uma certa idade não tenho crivo e falo o que eu quiser, né? O que é se eu falo o que eu quiser? Eu já não tenho tantas papas na língua. É uma impulsividade maior, é uma impulsividade maior. Permite-se mais, na verdade, o controle inibitório, que é uma das nossas funções executivas, ele já fica um pouquinho mais prejudicado. Se tem, então, uma demência frontotemporal, né, aqui nessa parte, pegando a parte temporal do cérebro também, aí esse declínio da impulsividade é muito grande. E aí essa impulsividade vai para as compras, vai para o jogo, e a pessoa depois fica muito ansiosa. Então, o que eles percebiam era a ansiedade da mãe.
Mas aí, quando viram, já tinha um rombo grande. Então, é perigoso. A gente precisa realmente ficar de olho. Isso que eu falo de não idealizar. Ah, tá tudo bem, tá alegrinha, tá fazendo as coisas. Falo, será? Vamos, né, ver se tá tudo certo mesmo. Lógico que no caso desse, eles não desconfiavam, não tinham como desconfiar. Mas ficar atento a alguns Sim. sinais. Eu acho que uma pergunta que cabe aqui é como é que eles chegaram até a psicoterapia para ti, né, na clínica, e se eles de imediato aceitavam, né, a necessidade de fazer então o processo psicoterápico, ou se houve, num caso ou no outro, muita resistência, né, em relação a esse teu acompanhamento. No primeiro caso, teve muita resistência. Muita resistência. Ele estava muito fechado mesmo. Então, foi bastante tempo de trabalho, com bastante cuidado, tentando entender. No fundo, ele usava a terapia no começo para falar mal dos filhos. Falar mal dos filhos, falar mal da família toda. Ele desabafou, ele queria desabafar. Até ele entender que a terapia era para ele. Fala, então, da gente conseguir trabalhar alguns pontos. Mas foi um trabalho bem interessante. Agora ela chegou porque ela chorava muito. Os filhos procuraram um psicólogo porque ela chorava, ela ficava ansiosa. Os filhos pressionavam, viam uma coisinha que ela devia. Ela ficava com muito medo dos filhos descobrirem o resto. Nem ela tinha noção de tudo que ela devia, não tinha noção. Mas ela sabia que era muita coisa. Então, os filhos falavam, ela só chora, ela está muito ansiosa, ela ficava muito ansiosa. Então, chegou na terapia por causa disso. E também não foi assim que se descobriu, aos pouquinhos. Aí, quando ela começou a falar alguma coisa, eu falei: olha, eu vou precisar dividir essas informações com a sua família para eles poderem te ajudar. E foi aí que eles começaram a cavar, a buscar, e realmente o rombo era tremendo. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, não se chega no consultório porque, estou fazendo mau uso do celular de eletrônicos. Não, são outros sintomas e a gente tem que ir entendendo, verificando, e às vezes a causa está nisso. Pode não ser toda a causa, mas pode estar atrapalhando muito ou intensificando algum problema. Eu acho por isso que nós também temos dito, assim, né, da importância, até no próprio curso de especialização, na independências tecnológicas, da importância, né, de que se faça uma anamnese que contemple essa questão, né, não só a questão da condição, da atividade física, da questão alimentar, mas também do uso de tecnologia, no sentido de poder mapear o que é que esse indivíduo, seja ele, né, uma criança, então os pais teriam que responder, pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso, que uso é que esse indivíduo faz das tecnologias, né? E que impacto, que influência isso pode estar tendo na sua vida cotidiana. Então, eu acho que fica aqui também no registro, né, da nossa live, a importância de que cada vez mais os profissionais da saúde, não só os psicólogos, mas os profissionais da saúde em geral, coloquem na anamnese, né, uma indagação sobre a questão da tecnologia, porque a gente tem visto esse impacto, né? E que é bem isso, né, Karina? Por vezes a tecnologia ela chega de um modo muito positivo, né? Mas pelo abandono, às vezes, pela ausência do calor humano da família, desse carinho, desse cuidado, o idoso acaba buscando outras formas de entretenimento e que acabam o prejudicando ou a prejudicando, como foram os teus dois casos, né? E aí a gente tem uma situação, bom, me parece que no primeiro caso o desfecho foi bastante positivo, né? Houve ali um reequilíbrio, né? Ele conseguiu depois encontrar o equilíbrio até numa relação afetiva com uma companheira. Já no segundo caso, da senhora Amy, eu acho que tu disseste, né? Bastante mais complexo, né? Porque entra uma questão de endividamento, e aí como é que supera isso, né? No sentido de contornar um quadro de endividamento absoluto, onde uma pessoa idosa está com uma dívida de 200, 300 mil reais. É algo bem delicado. E que é bom, nós sabemos que o idoso ou idosa que não recebe a devida atenção por parte da família pode sucumbir a essas questões que estão aí na rede, né? Na rede de internet, né? Que é um universo
que pode ser muito potente no sentido de trazer aí benefícios para a vida cotidiana, né, corriqueira, mas que também pode trazer aí prejuízos bem sérios. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Para fecharmos, então, eu só queria te pedir que tu dissesse assim, brevemente, a partir da tua perspectiva profissional, como é que tu entendes aqui, deixando uma dica, então, mais além daquelas que tu já trouxeste aí na tua fala, como que tu vês assim que as famílias podem ter essa atenção em relação ao idoso que faz uso da tecnologia ou que está começando, né, a fazer o uso da tecnologia? Que dicas tu darias assim como quase como um tutorial, assim, olha, você filho que tem pais idosos, atente para. Perfeito. Em primeiro lugar, estejamos presentes, o máximo que nós conseguirmos, e estando presentes, estejamos atentos. Não é só o presente, já vamos lá, fica junto, mas presta atenção na parte cognitiva, presta atenção se tem alguma coisa diferente da semana passada para cá, e principalmente saiba da rotina. Veja se tem como você colaborar para colocar atividades também interessantes na rotina, porque às vezes também não tem muito o que fazer. Fala, nossa, Karina, eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo ficar lá vendo todo dia, né? Então, vou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas e no dia a dia, como é que tá a rotina? Quando que faz a compra? Cuida da casa como? Mexe no jardim? Com quais são os amigos? Com que amigo você falou? Que amigo você não falou? Para entender, tentar fazer essa medição do quanto essa pessoa está ficando. Quando é uma pessoa sozinha, é mais difícil. Quando ainda tem várias pessoas, né, o casal junto, aí dá até para perguntar um pouquinho, não é ficar querendo saber de um do outro, mas a gente confirma a informação. Ah, você foi tal dia fazer tal coisa, tananã, tananã, né? A mãe falou, o pai falou, tal. Confirma, vê se fala a mesma coisa. Cuidados médicos, cuidado com. Tem alguns idosos que são extremamente ativos, eles mesmos já marcam tudo, fazem todos os check-ups, mas não é a grande maioria. A grande maioria, se deixar, passa. Então, os check-ups médicos, então também a gente ajudar a acompanhar quais são os médicos, de quanto em quanto tempo, se está indo, se os exames estão em dia. Um outro ponto muito importante, que às vezes até é confundido com demência, é a questão da hidratação. Depois de uma certa idade, nós vamos sentindo menos sede. Só que o nosso corpo precisa mais ainda de água. Então, a gente tem alguns quadros demenciais e de declínio cognitivo que são causados por falta de hidratação. Então, tomar cuidado também, ver se esse pai, essa mãe está se hidratando. Eu sei que não dá para estar lá o tempo inteiro, né? Mas verificar o máximo possível, ficar atento. E em relação específico a celular, que é o que eles mais usam, tentar falar, tira a notificação, ajuda, mexe lá, ajuda, fala, ó, vamos tirar a notificação, não faz bem, obviamente com, né, com o consentimento deles, dizer, mostrar os estudos, falar, olha, vai ver uma coisinha, vê a internet, mas, por exemplo, o que é muito comum? Fica na TV e no celular, isso é muito comum, todos eles me relatam. Então tá com duas telas, olha na TV, olha no celular, olha na TV, olha no celular. Então, estabelecer, vai ver TV, vai ver TV. Coloca, a gente estabelece a caixinha do celular. Que horas que vai pegar o celular, que vai tirar o celular da caixinha? Deixa ele ativo para se alguém ligar. Mas até para saber onde guarda, para não esquecer onde é que está o celular. Terminou de usar o celular, bota na caixinha do celular. Mas não ficar o tempo inteiro com esse celular na mão. E muito importante, antes de dormir, não deixar usar demais. Então, pedir para não usar demais. Fica só na televisão. E um dos hábitos mais importantes do mundo, que em neuropsicologia a gente vive pregando, é leitura. O nosso cérebro desaprende a ler se nós não fazemos esse exercício. Então, na terceira idade, a leitura é mais importante ainda. Podem ser uma ou duas páginas por vez, não tem problema, mas a leitura ainda acaba sendo um exercício fantástico. Uma dica que eu dou, ainda tem jornal em papel. E muito provavelmente essas pessoas da terceira idade liam jornal em papel e que depois fica tudo na internet ali. Só que a internet, nossa, vai pegar notícia e não vai acabar nunca mais. Vai ficar o dia inteiro vendo notícia.
Então, se for o caso, voltar a fazer uma assinatura de jornal, uma assinatura de revista para incentivar a leitura. Até as próprias palavras cruzadas, né? Que o Igor disse, são excelentes também, são excelentes. Então, tem artigos bons? Tem. Mas vamos priorizar ainda o que tem em papel, porque tem muita coisa para ver na tela. Então, tentar priorizar o que está no papel. Então, uma atenção, um cuidado, um carinho, entender a rotina, ajudar na rotina, nessa movimentação, o máximo que puder, Igor. Tá certo. Karina, quero te agradecer de coração aqui pela tua generosidade, né? Quem está nos acompanhando aqui está te elogiando bastante, né? Pelo tema que nós escolhemos e pelas tuas contribuições. Eu acho que fica aqui, né? Quase que uma live tutorial para quem tem o seu idoso, a sua idosa, né? Em casa ou que não mora com, né? Com a família, mas que pode ajudá-los aí a compreender mais essa dinâmica. E eu acho que nós deixamos aqui o registro de dicas que não são só voltadas à tecnologia, né? Mas lembrando que quem tem o seu idoso ou sua idosa precisa dar atenção, precisa de um calor humano, precisa de um contato diário e que a tecnologia não supre e certamente não suprirá futuramente também. Então, esse contato, esse afeto, o resgate da amorosidade, né? Do carinho, como tu disseste, é algo extremamente importante, não só para idosos, para adultos, crianças, enfim, mas como tu disseste também, para o idoso que já está numa outra condição biológica, né, consequentemente cognitiva, isso é extremamente importante. Então fica o nosso registro aqui. Eu te agradeço mais uma vez. Eu acho que trouxeste pontos assim e contribuições excepcionais para a nossa live. Eu acho que sem dúvida nenhuma será uma das grandes lives aqui da página com a tua participação. Tá bom? Muito obrigado, então. Nossa, eu que tenho que agradecer por todos que estão aqui conosco, nos prestigiando, pela oportunidade, e que a página, aliás, está cada vez melhor, né? Que eu sigo. Quem não segue ainda, por favor, siga aí a página Dependência Tecnológica Cursos. Eu sou suspeita para dizer, né? Estou cursando um curso que é maravilhoso, Dependências Tecnológicas, então só quero agradecer a oportunidade, Igor, de coração. Muito bom poder contribuir. Obrigadão, então. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou, né? Fica aqui o registro, então, para quem depois assistirá num segundo momento, tá bom? Obrigado, Karina. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.